Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra que o Senhor traz, o assunto, se encontra escrito em 1 aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 15. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 15, onde diz o título: O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Glória a Deus, santo é o Senhor. Se todos encontraram, vamos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Mas eu, de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, essa parte dessa carta, dessa epístola, e Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, não por vontade dos homens, mas sim da vontade de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele dizia essa parte? Porque ele não andou como os demais apóstolos andaram com o Senhor aqui na terra. Os outros apóstolos foram os 12 primeiros discípulos que o Senhor ali escolheu. Depois, claro que teve aquela missão dos 70 discípulos. Mas o Senhor escolheu os 12 para ser apóstolo. Um foi infiel e, na infidelidade, tinha que cumprir o que a profecia já dizia, que outro tomasse o seu lugar. E nós sabemos que houve uma pressa dos apóstolos em fazer cumprir esta palavra. E já logo lançaram sorte sobre 2 discípulos.
e caiu sobre um deles, que nós não vemos nenhuma epístola escrita aqui, nenhuma viagem missionária que esse homem fez. Porque aquilo que o homem escolhe, irmão, não prospera. Se eles tivessem esperado um pouquinho mais, o Senhor ia converter aquele que perseguia a igreja, aquele que não gostava de crente, ia colocar nele os dons, ia fazer o perseguidor se tornar perseguido, e era esse daqui que o Senhor já tinha os olhos nele. Mas como é muito prático do homem olhar aquilo que está diante dos olhos, foi assim também Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé para rei. Ele já foi olhando aquilo que estava diante dos olhos dele. E ele falou, esse aí, ó, esse grandão, esse alto aí. Porque o homem é muito assim. Ele vê o que está diante dos olhos e às vezes até se enfeitiça pelaquilo que está na aparência. Mas o Senhor não. Às vezes não está nem aqui. Está lá longe. O Senhor vai, trabalha, traz. Glória ao nome santo do Senhor. É uma pedra bruta. Vai tirando até lasca. Vai colocando na forma. Põe uma hora no fogo. Esculpe. Quando alguém olha, fala, meu Deus do céu, tem certeza que esse aí era o Saulo? É esse? Mas estão chamando ele de Paulo? Deus trocou tudo, até o nome. Glória a Deus. E assim o Senhor já fez na vida de muitos e continuará fazendo. Então aqui, irmãos, um pouquinho antes ele começa a falar como alguém que estivesse se defendendo. Porque existia aqueles que falavam, ele não pode ser chamado apóstolo. Ele não andou com o Senhor, ele não viu o Senhor. Ele não teve essa escolha. Não cria naquela visão que ele teve no caminho de Damasco. Quando ele estava indo para perseguir os da igreja, o Senhor veio, ele viu como um sol, cegou ele caiu da cavalgadura, bendito é o Senhor, e foi levado. Bendito seja Deus. E lá um profeta de Deus foi falar com ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Não acreditava daquela maneira. Não, porque é muito comum do homem também querer colocar regra aonde ele não consegue fazer nem para ele. Mas o Senhor manda dizer por esta palavra, aonde alguém está colocando alguma dúvida, algum jugo, algum peso, alguma medida que é do homem, vai cair por terra, vai prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Por que acontecia isso? Era também ciúmes, inveja. E alguém poderia falar, mas como que pode? Tão novo. Eu sou antes dele. E ele agora vem com todos esses fundamentos. Irmãos, Deus tirou alguém que veio da lei, conhecia a lei mosaica. Bendito é o Senhor, foi criado aos pés de Gamaliel. Bendito seja o Senhor, e tinha conhecimento dentro das Sagradas Escrituras. Bendito seja o Senhor, e naquilo que o Senhor foi abrindo para ele os tesouros da graça. Bendito seja Deus, entrou a inveja, entrou os ciúmes, e aonde o Senhor mandava ele ia, fazia, e não usufruía de nada de ninguém. O que acontecia com isso? Ele foi crescendo na espiritualidade. Enquanto outros apóstolos, até salário das igrejas recebia, que este aqui é bíblico, bendito é o Senhor, ele abriu mão. Outros, aleluia, queriam ir para as missões e querer tudo custeado, tudo bonitinho, e ainda fazia com o dinheiro da irmandade. Esse não, trabalhava de dia, pregava o evangelho de noite. E quando pregava o evangelho de dia, fazia tenda de noite, para não ser pesado para ninguém. Fazia aquilo de coração, era as viagens, era fazer as missões, era orar para um enfermo, era fazer uma evangelização aqui, um culto lá, escrever uma carta ali. Muitos pensam, irmão, que essas cartas foram escritas só durante o dia. O Senhor me mostra aqui bem claro, muitas madrugadas ficaram, aleluia, sendo ali molhada com lágrima, vendo que aquilo que ele tinha semeado, vinha vindo o inimigo querendo arrancar a preciosa semente. Então tinha nele
os créditos diante dos homens dos espíritos. Bendito seja Deus. E os homens querendo tirar o crédito, querendo tirar a força da pregação, querendo tirar a força do dom, querendo tirar a força do evangelho. Mas alguém que estava aqui, bendito é o Senhor, com esse coração tão dilatado, dizia para os irmãos de Coríntios: eu não peguei nada de vocês. Os outros apóstolos pegam até dinheiro, eles têm aí as custas todas. Eu, quando fui ter com vocês, nunca fui pesado para ninguém. Se eles passaram por tribulações, eu muito mais, perseguições, eu muito mais. E ele começa a falar de sofrimento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Feliz daquele e daquela que está aqui nessa noite, entendendo esta palavra, que amanhã ou depois, quando o inimigo chegar diante de ti, querer tirar o teu crédito diante dos espíritos e diante dos homens, você venha puxar a tua espada e dizer: aqui não, maligno, eu sirvo a Deus não pelo dinheiro e não cobiço nada do que é dos outros. Eu só quero a vida eterna e quero falar de Cristo, dar um bom perfume, um bom testemunho. Receba de Deus virtude por essa palavra agora. Não cobiça a prata, o ouro de ninguém. Bendito é o Senhor, porque tem irmão, que ele gosta de quem é rico, ele gosta de quem tem alguma coisa para dar para ele. Ele é, aleluia, não é um amor sincero, ele olha aquilo que é conveniente. Mas Deus está enchendo essa igreja de virtude, e o Senhor vai fazer você atentar até para aquele que está numa sarjeta, aquele que não tem nada para te oferecer materialmente, mas que você vai estar cheio da semente de Deus, vai plantar nele e vai dar fruto, e um dia você vai ver ele glorificando a Deus aqui junto contigo. Então o que ele queria dizer aqui, tudo isso que eu falei para vocês, não estou falando para vocês fazerem isso comigo. Estou falando porque os outros apóstolos recebem, vocês têm que me dar dinheiro. Eu não quero. Não estou falando isso daqui porque eu quero ganhar o que eles ganham. Não. Estou falando isso daqui de coração, porque com todo amor eu fui ter convosco. Olha, irmãos, que parte tão sublime. Eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Me fiz de fraco, sem lei. Me fiz como tivesse também na lei, para ganhar os que estão na lei. Só fiz isso para tentar salvar alguns, tentar trazer alguns. Glória ao nome santo do Senhor. Quer dizer, não tem nada aqui que eu fiz com interesse daquilo que é vosso. Eu quis doar, eu quis fazer para o bem da vossa salvação. E muitas das vezes eu fui até o limite, não passei daquilo, mas eu fui até vocês no limite. Quem era judeu lembrava a verdade, conversou comigo como fosse um judeu que guardava a lei. E na hora que ele chegou no limite, ele me trouxe e disse: está vendo? Aqui é a graça. Foi comigo nas minhas fraquezas. Ele foi até o limite. Não se sujou, não deu mau testemunho, mas me entendeu. Falou muitas vezes aquilo que eu precisava entender, mas ajoelhou na lama para ir me buscar. Glória ao Senhor. Você quer esse dom hoje? O Senhor vai dar. Porque muitos irmãos, guarda bem, quer falar de Cristo para quem tem posição. Como uma vez um irmão falou: ai, que bonito Deus entrar lá no meio dos artistas, das pessoas famosas. E um menino falou para o irmão, falou: peraí, qual é a diferença da alma de um artista e de um morador de rua? A porção do sangue para salvar o artista é maior do que a do morador de rua? O irmão falou: não, filho, eu errei. É que a gente quer que Deus entre no meio dos famosos, mas esquece que o próprio Senhor Jesus escreveu, falou e ficou escrito melhor. Graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes essas coisas dos sábios e dos entendidos
e te aprove revelar aos teus pequeninos. Glória ao Senhor. Por que isso, irmão? O homem muitas vezes, o Senhor dá largueza, e o inimigo chega também perto dele, bendito é o Senhor, e começa a enganar com fama, com tanta coisa, dinheiro, glórias terrenas, que são vaidade e passa. Mas aquele que consegue entender essa graça maravilhosa, ele salta dessa vida para a vida eterna. Bendito é o Senhor. Quem olha na pessoa, ele brilha, como um irmão que vinha aqui muitos domingos à tarde, quando tínhamos culto às 2:30, ele era um sorveteiro, que não sabia nem escrever direito, mas quando chegava, Deus dava a graça de deixar a liberdade do testemunho inteira para ele. Muito das irmandades lembra disso. Nosso saudoso irmão Walter, sorveteiro, contava milagres, obras, prodígios e maravilha, diante dos homens letrados, cheio de tanta cultura, tinha que dizer: Deus é na vida desse homem, e é o que Deus está querendo derramar por essa palavra hoje. Eu quero te dar dons, virtude, poder, que quando você abrir a tua boca, os sábios vão sentar, vão tampar as suas bocas e vai dizer: deixa o homem de Deus falar, deixa a mulher de Deus orar. Santo é o Senhor. E Paulo, cheio do Espírito Santo, falava: eu faço isso, eu levo como uma obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Querendo dizer, eu tenho que falar, foi-me dado, mas se eu não fizer de boa mente, apenas uma dispensação me foi confiado, como algo que eu pego e dou na mão desse irmão e digo para ele: vai lá, entrega lá. Mas se ele é caprichoso, ele simplesmente não entrega. No trajeto ele toma cuidado, e quando alguém recebe, você recebeu aí? Mas que cuidado, que carinho que aquela pessoa entregou, que recomendação, porque fez de boa mente. Quem faz só por fazer, bendito é o Senhor, atende por atender, toca por tocar, canta por cantar, ora por orar, fala de Cristo por falar, é diferente daquele que faz além da dispensação. Eu quero ser coroado naquele dia, Senhor. Então, se eu quero, recebe o meu louvor, recebe a minha oração, recebe as minhas obras, recebe meu testemunho, e tudo que você fizer de coração, te diz o Senhor por esta palavra, eu vou sempre carimbar e dar o meu selo em cima daquilo que você fizer, na minha obra e até na tua vida particular também. Então, o que ele queria dizer aqui bem claro: porque sendo livre para com todos me fiz de servo. Quer dizer, eu poderia chegar lá com toda a força, mas vocês mesmos sabem. E no final aqui ele fala: eu ainda fiz dessa forma para mostrar para vocês que aquilo que eu prego, anuncio, eu também tenho que cumprir, porque senão vocês são aprovados, e naquele dia eu sou reprovado. Irmãos, isso tem um fundamento muito grande. Todos nós que estamos aqui, aqui ele falava da parte do atleta, daquele que corre num estádio. E lógico que ele fez essa alegoria, porque ele falava da Grécia. Corintos é na Grécia, e nós sabemos que os gregos está aí próximo aí, uma hora fala que vai fazer, outra hora adia por causa da pandemia, mas tem esse evento aí da Olimpíada. Mas isso é muito antigo, e os gregos eram os maiores competidores. Eles tinham as arenas, tinham os estádios. Então ele fez essa alegoria para os irmãos coríntios entenderem. Aqueles que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. E eles correm para receber uma coroa corruptível, quer dizer, é uma glória que tem hoje, mas no ano que vem, ou nas próximas Olimpíadas, ele tem que melhorar a sua performance, ele tem que fazer de tudo para ele não ser batido, ele tem que continuar treinando. E aqui ele dizia
que ele abria mão de muitas coisas para ganhar esse prêmio incorruptível. Bendito é o Senhor. E ele falava aqui bem claro, porque se eu não combato como eu estivesse batendo no ar. E se corro, não corro por uma coisa incerta. Irmãos, isso aqui tem um fundamento muito grande. Daqui a pouquinho a palavra tem que terminar, mas não podemos engolir aquilo que o Espírito Santo quer abrir as mentes para entender. Cada um que está aqui, vamos entender antes, irmãos, do Senhor nos chamar nas águas do batismo, nós falávamos de Deus, nós praticávamos boas obras. Mas o que acontece? Do momento em que Deus nos chama, nós começamos a ser como um atleta federado. Nós já não corremos simplesmente para perder caloria, ou para ganhar uma forma, ou para ter uma melhor saúde. Não. Cada um que é federado, ele defende a cor, uma bandeira, um escudo. Vemos agora o que vai acontecer aí, se Deus assim permitir, mas vamos dizer, tem nações que vão estar envolvidas. Existem modalidades diversas nos esportes. Tem aquele que é o lutador, tem aquele que corre, tem aquele que nada, tem aquele que faz parte de esportes coletivos. Mas cada um que está ali representando o seu país, o que ele tem que fazer? Comer direito, se alimentar bem, dormir na hora certa. Se ele é um corredor, como Paulo escreveu aqui, ele não treina de qualquer maneira, ele busca baixar o seu tempo, fazer mais quilômetros, e buscar melhorar a sua performance, porque ele sabe, tem alguém lá também que está se preparando para levantar a bandeira do seu país. E eu tenho que representar a minha nação direito. Então o que ele faz, irmão? Se ele vai correr, ele não corre no plano. Ele quer correr num lugar onde que vai exigir mais esforço físico, para que quando ele tiver uma dificuldade, ele venha a ter como transpor aquelas barreiras. Espiritualmente falando, quanto que o Espírito Santo mandava nas igrejas, dizendo que viria dias difíceis, e que nós íamos ver uns aborrecendo uns aos outros, traindo-se uns aos outros, famílias que iam ser desunidas, casas que não iam se entender. Dentro da obra haveria um que ia falar A e o outro ia falar B, e que nós íamos ver tantas coisas acontecer, e que homens poderosos iam colocar as unhas na cabeça, mas muitos achavam que isso era uma ameaça, para querer chamar a atenção da irmandade, pregando coisas mirabolantes, e está vindo aí, se prepara. Mas o mestre, porque cada um, irmão, tem um treinador que treina aquele atleta, e ele fala, não, você precisa melhorar seu tempo, você precisa correr subindo pedras, rocha, você precisa agora correr em dia de chuva, porque no dia da prova pode ter uma tempestade, e você tem que estar preparado. Mas às vezes tem um atleta que ele aceita, tem atleta que não aceita, ele faz corpo mole, fala que não dormiu bem, e fala que não está bem de saúde, porque não é digno de levar as cores e levantar a bandeira do seu país. E cada um que está aqui, aleluia, tem aqueles lá fora, irmãos, que falam de Deus, são semelhantes àquele que faz um esporte para o seu bel prazer. Mas você que já está dentro dessa graça, que o Senhor já te chamou nas águas do santo batismo, tu carregas uma bandeira, e essa bandeira é a bandeira do Senhor Jesus. Então você não pode fazer o que você acha e do jeito que você quer, porque veio a pandemia. Quantos que viraram as costas para o Senhor estão aí nas internet falando mal dos anciãos, mal dos cooperadores, falando que a igreja era muito rígida, que hoje ele é feliz. Bendito é o Senhor mais para ser um atleta, bendito é o Senhor que carrega medalhas, levanta troféu e vem a ser um atleta consagrado, e que quando fala daquele esporte já lembra logo daquela pessoa. Ele
tem que abrir mão de muita coisa para viver aquilo. E essa graça é igual. Se você quer galardões, você quer dons de Deus, quer ter muita obra para contar, e um dia lá no céu, você ser herdeiro e co-herdeiro de Cristo, hoje o Senhor manda te dizer: eu vou te dar uma receita. Dá glória a Deus de dia, dá glória a Deus de tarde, dá glória a Deus à noite. Bendito é o Senhor de madrugada, quando você acordar, glorifica a Deus. Ai, irmão, que gostoso está pregar essa palavra que já vai terminar. Eu sinto a virtude de Deus nos tomando aqui agora, porque o Senhor está fazendo alistamento. Bendito é o Senhor, não de uma Olimpíada aqui, de uma glória terrena, mas Ele está passando de tempo em tempo e muitos não estão percebendo. Ele passa nos púlpitos, já não tem gente que não está mais, passa no meio da orquestra, já jogou fora, não está mais. Mas o que é isso? É a peneira. Glória ao Senhor, é o alistamento. Aquele lá não atingiu o nível, o índice para representar, então ele ficou de fora. Mas hoje Deus está mandando uma palavra aqui para dizer: daqui uns dias eu vou passar a peneira de novo, e quem tiver na comunhão e tiver obtido o índice, o Senhor manda te falar: eu vou te encher de força, de virtude, de poder. Você vai levantar a bandeira do Senhor bem alto, e eu vou usar de ti para ajudar a tua família, a tua casa. É a palavra dessa noite. Entrou alguém aqui e falou: e minha vida material? Que diz o Senhor: isso é momento. Vai chegar dia que você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, eu dava tanto valor àquilo, perdia meu sono, tirava minha paz, Senhor, aquilo, e hoje eu venci tudo. E se eu pudesse viver novamente aquilo, repetir aquela prova que eu perdi tantos pontos nela, eu voltaria e faria tudo diferente. Mas o Senhor hoje fala: ó atletas de Jesus Cristo, as provas que passaram já foi, mas ainda tem tempo, dá para você recuperar a tua pontuação. Você está entendendo o que o Senhor está falando espiritualmente? Vigia, ora, glorifica, esteja com o Senhor, porque daqui a pouco virá uma prova aí, e você vai vencer ela. Olha o que o Senhor está mostrando. Tem irmão que está aqui, você está com medo dessa, você vai vencer essa, você vai vencer uma maior do que essa ainda, e a hora que você passar do outro lado, você vai falar assim: meu Deus, como foi bom se preparar, como foi bom ser treinado por Jesus Cristo, meu mestre. Você crê nessa palavra? Receba de Deus hoje força espiritual para você continuar no teu treinamento para a vida eterna. E assim é, irmão. Nem todos que estão aqui vencem tudo. Guarda isso aqui, a palavra vai terminar. Tem provas que nós passamos por ela, e nós olhamos e falamos: podia ter conseguido um índice melhor, mas não sei o que aconteceu, que eu derrapei tanto, deslizei tanto, meu Deus. Mas hoje o Senhor fala bem claro: ainda tem tempo de você terminar esse ano de 2021, glória ao Senhor, com o troféu na mão, dizendo: eu venci. Glória a Jesus. Irmãos, isso é espiritual e material. A palavra ela vai terminar, mas o Senhor manda falar: se você está pensando que essa graça é passe de mágica, que você vem aqui, você não precisa, glória ao nome santo do Senhor, se esforçar, você não entendeu essa graça, porque o Senhor Jesus mesmo deixou escrito aqui aquilo que Ele falou: o reino do céu é tomado à força. E Paulo mesmo falou nessa epístola que nós acabamos de ler: eu não combato como estivesse lutando contra o ar, eu estou lutando contra coisas invisíveis, mas eu sei o que eles estão querendo tirar de mim, uma coroa de glória que já está reservada. E cada um que está aqui nessa noite, receba hoje essa palavra dentro do teu coração e faça como atleta, que ele olha e
fixa naquilo, ele foca e diz: eu vou receber não só o troféu, mas eu ainda quero ser um atleta consagrado. O homem faz isso pelas coisas que se vão, a idade chega, ele tem que parar e aposentar, mas você só termina, bendito é o nome santo do Senhor, quando você fechar os teus olhos aqui e o Senhor recolher o teu espírito. Se você foi um homem e uma mulher consagrada a Deus, você sobe, os anjos falam: veio um guerreiro, um vencedor. Oh irmão, irmã, te diz o Senhor no fim dessa palavra: não te vejo derrotado e nem derrotada. Tu és vencedor e vencedora. Deus seja louvado. Glória a Deus. Se não é uma declaração, irmão. Alguém dizendo: Senhor, eu reconheço tudo o que o Senhor fez por mim. Pode contar comigo. Glória ao Senhor. Vou fazer a tua vontade. Guarda isso, hein? O culto vai encerrar. Tudo que você está sofrendo, o teu mestre, Jesus Cristo, também passou. Sabe o que é fome, sabe o que é sede, sabe o que é calúnia, sabe o que é inveja, sabe até o que é morte. E ele venceu a morte. E ele está te treinando para vencer tudo. E você vai vencer tudo, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sua eterna palavra permaneça e reine em nossos corações.